Bom dia, meus queridos. Boa tarde, boa noite, boa alvorada. Seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique e eu sou professor de História. E hoje nós veremos conteúdo para o 8º ano. Para ser mais específico, veremos a matéria sobre a independência dos Estados Unidos da América. Bora lá! Este conteúdo ele é muito importante. Além de estar no conteúdo base para nós estudarmos, a gente vai tratar aqui do país mais poderoso do mundo. Inclusive muitas pessoas amam, outras odeiam, outras até que são tranquilas sobre os Estados Unidos da América. Porém, temos todos nós que estudarmos e saber um pouquinho mais a fundo sobre este mesmo país tão importante para os dias atuais. Como vocês sabem, os Estados Unidos está no hemisfério norte do nosso planeta. Vocês podem parar, eu capturei uma imagem do continente americano e toda esta área aqui significa os Estados Unidos, o seu país central. Temos também o Alasca, que foi esse território comprado pelo próprio Estados Unidos, e o Havaí, que é um estado norte-americano. Aí eu venho e pergunto afirmo para vocês, por que vocês têm que estudar os Estados Unidos da América? E vocês me respondem, por que a gente tem que estudar, professor? E aí eu coloquei alguns dados sobre o próprio Estados Unidos. Ele é o quarto maior país em extensão territorial do mundo. O território dele é mais de 9 milhões de metros quadrados. A economia é a maior economia do mundo. Inclusive o PIB é mais de 21 trilhões de dólares. Lembrando que o PIB é o Produto Interno Bruto, tudo que é produzido de riquezas dentro do mesmo país. Eles gastam mais de 36% das despesas armamentistas do mundo. É o país que mais gasta com despesas militares. Só no ano de 2018 gastaram mais de 600 bilhões de dólares em despesas militares. A China, para vocês verem, em contrapartida, é o segundo país e gasta mais ou menos 250 bilhões de dólares. Lembrando que é menos da metade do que os americanos têm. A influência dos Estados Unidos é cultural, como em filmes, músicas, livros, documentários. Creio eu, vocês já ouviram alguma música dos Estados Unidos, de algum grupo estadunidense, algum livro norte-americano e filmes também produzidos por eles. Eles têm também um grande desenvolvimento tecnológico, como as redes sociais, smartphones, inclusive a rede social que tem mais adeptos no mundo inteiro é o Facebook, criado nos Estados Unidos. Temos Instagram, WhatsApp, celulares, entre outras marcas. Em 2017, eles investiram mais de 118 bilhões de dólares em tecnologia e também é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. No ano de 2019, o ano passado, o Brasil exportou mais de 29 milhões de dólares americanos. Então vamos supor que se os Estados Unidos eles forcem a compra de feijão, o preço aqui no Brasil vai subir muito. Então a influência deles é muito grande no resto do mundo. Inclusive é o primeiro país do continente americano a se tornar livre de sua metrópole, a Inglaterra. Como vocês podem ver aqui, a bandeira norte-americana. Aí eu deixo para vocês então que vocês entenderam um pouco sobre tanto que é importante sabermos sobre os Estados Unidos da América. Então veremos como se construiu essa supernação. Os Estados Unidos de início ele era uma colônia inglesa. Inclusive o território inglês na América do Norte era formado por 13 núcleos coloniais. As características econômicas, culturais e religiosas eram diferentes. As 13 colônias americanas ou inglesas, essas colônias eram divididas em duas, colônias do norte e colônias do sul. A colônia do norte eram pequenas e médias propriedades agrícolas familiares, tinham trabalho assalariado livre e de servos temporários.
baseava-se na exploração de madeira e construção naval. O norte também baseava-se num comércio interno entre as colônias. Tudo que eles produziam nessas colônias do norte, das 13 colônias, elas focadas no comércio interno. Já as colônias do sul, elas eram destinadas ao comércio externo. Elas eram baseadas em grandes propriedades de terras, ou seja, os latifundiários. E aqui o plantation era a principal fonte de renda, que é as grandes plantações. Nós temos o exemplo de algodão e tabaco no sul das 13 colônias. E também utilizavam mão de obra escrava. As 13 colônias inglesas, elas dispunham de certa autonomia econômica e política. Então quer dizer que a Inglaterra ela não ficava totalmente em cima dessas 13 colônias, diferente das espanholas e portuguesas. Inclusive Portugal aqui no Brasil, ele fazia uma vigilância muito rígida, diferente das 13 colônias. Cada colônia possuía uma assembleia, e a assembleia era composta por eleitos pela população local. A assembleia era subordinada a um governador, e este governador era nomeado pela coroa inglesa. Como vocês podem reparar, as 13 colônias inglesas, nós temos Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Maryland, Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey, Connecticut, Nova York, New Hampshire, Massachusetts e faziam parte dessas 13 colônias iniciais. Este é o território da Inglaterra. E também tinha o comércio triangular. Como é esse comércio triangular? O rum produzido na América do Norte era enviado para a África. A África retornava os navios retornavam com escravos, deixavam nas Antilhas, inclusive em Havanas, e aí o açúcar produzido e o melaço eram enviados para o norte para ser fabricado rum. O rum é uma bebida alcoólica e é levado para a África. E aí é esse comércio triangular. O rum e o açúcar melaço, eles eram pagos por alimentos e produtos manufaturados feitos pelas colônias do norte. E aí com isso o comércio enriqueceu os americanos das 13 colônias. Eu escrevi errado aqui o título, mas é insatisfação, perdoe-me. Como vai ser a insatisfação colonial? Em 1760, a Inglaterra endurece as políticas com as suas colônias. Inclusive, a Inglaterra procurou ampliar seus produtos manufaturados. Ela aumenta os impostos sobre os produtos americanos, estabeleceu uma força militar perante as colônias, proibiu as assembleias de imprimir papel moeda. Os colonos se sentem traídos por ajudar a Inglaterra em conflitos regionais, por conta também a Guerra dos 7 Anos, que vai ser um conflito de França versus a Inglaterra. A própria Inglaterra tem a vitória, porém ela sai endividada. E aí a Inglaterra começa a impor mais impostos aos colônios ingleses. E aí é claro que as leis nas 13 colônias surgem para arrecadar tributos para a coroa inglesa. No ano de 1764 surge a Lei do Açúcar, que proibia a importação de rum estrangeiro e taxava a importação de carregamentos de açúcar das Antilhas. Surge também a Lei do Selo, eu coloquei selo, mas é a Lei do Selo, que obrigava todos os documentos impressos a terem um selo real, jornais, baralhos, documentos. E aí é claro que os colonos eles reagem imediatamente a essas leis e acreditavam que apenas a Assembleia poderia fazer essas leis para taxar os mesmos. Promovem boicotes e sanções aos produtos ingleses e os ingleses reagiram. Então começam os conflitos armados contra os ingleses. E temos o exemplo do massacre de Boston, com 6 mortos, que os soldados ingleses eles atiram em alguns americanos, alguns colonos que estavam fazendo desordem por causa dessas leis, que eram consideradas leis injustas. E essas próprias leis injustas ou leis intoleráveis, temos a Lei do Chá, que foi promulgada em 1773 pela Inglaterra. Ela foi promulgada pelo parlamento inglês, ou seja, foi posta em
vigência pelo parlamento da Inglaterra. Ela que dava o monopólio do comércio do chá aos ingleses, então retirava os americanos desse comércio, prejudica os colônios ingleses na América, e aí surge a festa do chá de Boston, ou seja, os comerciantes americanos disfarçados de indígenas jogaram caixas de chá de um navio ao mar como represália. O parlamento inglês impõe mais leis ainda, chamadas pelos colonos de leis intoleráveis. E aí no ano de 1774 surge o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que eu coloquei até a imagem aqui representando nessa pintura este congresso. Aqui neste primeiro congresso, os participantes eles pedem ao rei e ao parlamento a revogação das leis intoleráveis, o fim dessas leis. O objetivo era o fim das leis e a não independência. Porém, não há consenso entre os líderes e a Inglaterra não aceita os pedidos dos colonos. Com isso, no ano de 1775 haverá um segundo Congresso Continental da Filadélfia, ou seja, passa a ser o governo dos colonos. Também terá grande influência dos iluministas, inclusive o líder é George Washington. No ano de 1776 é decretada a abertura dos portos a todas as nações amigas, ou seja, qualquer nação que quisesse fazer comércio com os colonos ingleses poderia. E eles declaram o fim do monopólio inglês. E no dia 4 de julho de 1776 tem a declaração de independência dos Estados Unidos, ou seja, eles param de ser colônia e passam a ser um país independente. E esse mesmo texto é escrito por Thomas Jefferson. Os ingleses não aceitam, é claro, evidentemente, declaram guerra. Aí surge a Guerra de Independência, que foi de 1776 até 1781. A França e a Espanha ajudaram as 13 colônias a saírem vitoriosas, e a Inglaterra aceita a independência das mesmas 13 colônias. Como vocês podem reparar, eu coloquei aqui uma imagem representando esses conflitos entre as tropas continentais, que eram franceses, espanhóis e americanos, das 13 colônias, contra os ingleses. O novo país surge então. Os moradores deveriam organizar o mesmo novo país. Também tem direito à liberdade e à propriedade seriam fundamentais. Fortemente influenciado pelas ideias iluministas, e a escravidão continuou nas 13 colônias. Inicia a expansão territorial também dos Estados Unidos, e o novo Estado adotou poder legislativo, judiciário e executivo. Adotou a República, que era uma novidade sobre a Europa, que basicamente todos os países eram monarquistas. E o George Washington, ele foi considerado um dos pais fundadores deste novo país e um dos líderes do movimento de independência. O George Washington é este rapaz, a imagem logo acima, e ele é lembrado na imagem de $1 dos americanos. E surge aí uma confederação, que foi logo após a independência, e aparece um problema para eles. Como organizar as 13 colônias em um único estado, em um único país? Cada colônia defendia sua autonomia, lembrando que as colônias elas se uniram contra a Inglaterra, porém cada uma tinha suas religiões, também sua economia, sua política. Ficou decidido que o país se chamaria Estados Unidos da América do Norte. O objetivo era a união das colônias sem perderem sua autonomia. Havia discordância entre as colônias, como escravidão, eu falei, política, economia, dentre outros aspectos. E aí o regime adotado foi uma confederação. O Congresso trataria da política externa, correios, disputa entre estados e questões indígenas. Os estados ficavam responsáveis nas outras questões políticas e também eles tinham grande autonomia, como fazer leis e criar impostos. Aqui vocês podem reparar na imagem quando foi feita a bandeira dos Estados Unidos da América. A confederação não funcionou como esperado. O governo central não conseguia manter a unidade do novo país
e também não tinham recursos para cumprir suas funções. Lembra que eles não conseguiam impostos. Os comerciantes também eles ficaram insatisfeitos, ou seja, sem uniformidade, em impostos. Cada estado ele tinha um imposto, então para o comerciante era ruim. E também os industriais eram insatisfeitos sem a própria uniformidade de impostos. Cada produto ele recebia um imposto em determinado estado e ficava ruim. E aí as elites também ficaram insatisfeitas com o medo de revoltas, que os estados eles não continham as revoltas sociais dentro dos estados. E no ano de 1787 surge outra convenção, e essa convenção se uniu na Filadélfia. E aqui resolver os problemas e criar uma unidade central, também a criação de uma constituição para fortalecer o governo central. Decretou que o governo seria uma federação. E a própria federação e democracia nos Estados Unidos da América. Foi uma constituição imposta em 1787, criado o cargo de presidente também dentro dessa constituição e seria eleito pelos cidadãos. Era um sistema governamental, ficou conhecido como federalismo. Os estados mantinham autonomia, criaram leis e impostos. Os estados também iriam dividir seu poder com o governo central, e a democracia foi mantida. E no ano de 1789, George Washington eleito o primeiro presidente do país. E alguns pontos fundamentais da Constituição americana: liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião e direito à posse de arma. Como vocês podem reparar, a primeira bandeira dos Estados Unidos da América, essas 13 faixas representam as 13 colônias iniciais, e as estrelinhas são os demais estados dos Estados Unidos da América. Com o tempo, os Estados Unidos vai criar mais estados, e aí surgem mais estrelinhas da bandeira norte-americana. E como vocês podem reparar, a expansão territorial dos Estados Unidos, de início aqui em rosa as 13 colônias iniciais, com a expansão norte-americana que nós veremos à frente na matéria, e aqui em verde, na segunda imagem, as 13 colônias e os territórios que os Estados Unidos incorporou a seu território, como a Flórida, comprada da Espanha. Em 1783 adquiriram neste pedaço de terra com o Tratado de Versalhes, a Louisiana, que foi comprada da França, o Texas, anexado em 1845, comprado do México um território, outro período, o território como a Califórnia e o Novo México foi obtido através de combates, e o Oregon foi cedido pela Inglaterra em 1846. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida estarei à disposição, e para mais dúvidas pergunte e anote no caderno para não esquecer sobre este conteúdo da independência dos Estados Unidos da América. Qualquer dúvida estarei à disposição, novamente reforçando este lembrete, e espero vocês para as próximas aulas. Tchau!